você não quer amar, não judia dos animais, deixe que eles habitem o mundo em paz. No ar, programa Espaço Animal. Programa Espaço Animal. Se você não quer amar, não judie dos animais, deixe que eles habitem o mundo em paz. Olá, boa tarde. Está começando para você aqui pela Rádio Tabajara M mais um programa Espaço Animal. E o programa tem a apresentação do professor Francisco Garcia, professor do curso de Direito da UFPB, e do radialista Jardel Souza, da cidade de Banhê. Produção e interatividade George Dias. Operador de áudio José Fernandes. Lembrando que você já pode participar do nosso programa através do nosso e-mail ou então através dos nossos telefones que já estão liberados. Este programa tem o oferecimento Clindonto, odontologia especializada. Lojão Agropecuário, Estrada de Cabedelo, em frente à Mata do Amém. Se você não quer amar, não judie dos animais, deixe que eles... Olá, boa tarde, são 17 horas e 27 minutos aqui em João Pessoa, Paraíba, Brasil. E damos início agora ao programa Espaço Animal. Hoje, que é 8 de março de 2016, Dia da Mulher, começamos o 10º programa, que ocorre ao vivo sempre às terças-feiras, das 17h30 às 18 horas, na Rádio Tabajara M. É ouvido em todo o estado da Paraíba pela frequência 1110 e ainda pela internet, podendo ser sintonizado dessa forma em qualquer lugar do planeta Terra. Quem não puder acompanhá-lo nesses dia e horário, ou ainda quiser ouvi-lo novamente, poderá fazê-lo pelo nosso canal do YouTube. Para tanto, basta acessar o www.youtube.com e pesquisar pelo canal Espaço Animal PB. Todos os nossos programas até agora veiculados estão lá. Inclusive este, que agora é ouvido por todos e todas vocês, será, após encerramento de sua transmissão ao vivo, postado nesse canal. Tratar do Dia das Mulheres, falar das mulheres no dia de hoje, 8 de março, é falar do direito, é falar da inserção da mulher na sociedade. Parabéns a todas elas que já conseguiram, ano após ano, o seu espaço, a conquista de seus direitos fundamentais. E já estamos aqui em nossos estúdios, na Rádio Tabajara, com o professor Jailson José Gomes da Rocha, professor da UFPB, que abordará o tema Animais e Experiências em Laboratórios. Muito boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor Francisco, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ok, daqui a pouco a gente retorna a conversa com o senhor, professor, e neste momento vamos falar um pouco acerca dos objetivos do Espaço Animal, do programa Espaço Animal. Como o próprio nome já sugere, o programa Espaço Animal tem como objetivo maior ser o palco por onde as vozes, os clamores dos animais serão gritados, denunciando-se maus tratos impingidos em qualquer parte do estado da Paraíba a esses seres indefesos, trazendo as necessidades relativas a alimentos, medicamentos, enfim, tratando dos direitos dos animais, revelando as suas súplicas, revelando o que os animais necessitam dia a dia. É nesse sentido que o nosso programa tenta levar uma conscientização,
uma sensibilização para a população que nos ouve. Tem o objetivo também de denunciar possíveis maus tratos cometidos por pessoas animais em todo o estado da Paraíba. Ainda tenta divulgar a legislação em geral que protege os animais das agressões humanas, propiciando uma ampla propagação dos instrumentos legais que salvaguardam esses seres dos desatinos das pessoas. Para honrar esses objetivos do programa Espaço Animal, é que entrevistamos semana a semana as autoridades nos temas aqui trazidos. Por isso que nós já estivemos aqui com médicos veterinários, com legisladores, com professores, com pesquisadores, e hoje estamos com o professor Jailson José Gomes da Rocha. Esse é o retrato, por assim dizer, do programa Espaço Animal. Não compre animais, adote. Para maiores informações sobre adoção de cães e gatos, ligue 98853-7604 ou 99987-2421. Não compre animais, adote. Programa Espaço Animal. Se você não quer amar... E vocês já podem participar pelos telefones anunciados anteriormente, quais sejam o 99987-2421 TIM e 98853-7604 OI, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, questionando o professor Jailson, que aqui já está em nossos estúdios, e que começa a bater um papo bem interessante a partir de agora. Espaço Animal, entrevista. Jailson José Gomes da Rocha possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra, Portugal, é ainda especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estácio de Sá. É, atualmente, professor efetivo do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, é membro da International Association of Bioethics, tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Animal, Bioética e Biodireito. É chefe do Departamento de Biotecnologia da UFPB e coordenador da linha de pesquisa Bioética, Biodireito e Direitos Humanos do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Biotecnologia. Participa como membro da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPB e atuou como membro da Comissão de Bem-Estar Animal da mesma instituição. Espaço Animal, entrevista. E como texto introdutório às perguntas, à entrevista, ao bate-papo sobre animais que são submetidos a experiências laboratoriais, experiências científicas laboratoriais, temos o seguinte: estima-se que mundialmente sejam utilizados entre 75 e 100 milhões de animais vertebrados por ano no âmbito de pesquisas científicas. Esse número é apenas uma aproximação especulativa, já que não existe em nível internacional uma base de dados atual e consolidada no que se refere à utilização de animais em experimentos científicos. Muito embora vários países possuam há décadas legislações específicas de regulação da experimentação animal, o Brasil passou por um longo período de carência regulamentadora nessa temática. Apenas em 2008 foi promulgada a primeira legislação específica que visa a regulamentar a utilização dos animais vertebrados no ensino e na pesquisa científica, preenchendo o vácuo legislativo que assolava
o país nessa questão. Neste momento, fala-se da Lei número 11.794 de 2008. Pois bem, essa lei determinou a adoção de práticas de pesquisa que prezem pelo bem-estar animal, pela redução do número de espécies utilizadas e a adoção expressa da técnica dos 3 R's: Reduction, Replacement, Refinement, aos moldes preconizados por Rousseau e Burke, 1959. Com a chamada Lei Arouca, instituiu-se o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, CONSEA, órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável pela formulação de normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica e estabelecimento de procedimentos para a instalação e funcionamento de centros de criação de biotérios e de laboratórios de experimentação animal. Essa lei ainda criou as comissões de ética do uso de animais, CEUA, responsáveis pela fiscalização da adequação ética dos projetos de pesquisa no âmbito dos Centros Brasileiros de Pesquisa e Ensino. É dentro desse contexto, é dentro desse norte, que a gente começa a conversar com o professor Jailson, professor da Universidade Federal da Paraíba, Jailson José Gomes da Rocha. Pois bem, professor Jailson, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. O que é, professor Jailson, experimentação animal dentro desse contexto científico que nós já iniciamos a falar? Experimentação animal ela pode ser concebida como qualquer tipo de experimento, experiência com animais vivos no âmbito da pesquisa e também do ensino. A experimentação animal. E vertebrados e somente vertebrados? A depender da legislação do país, isso pode se alterar um pouco. No Brasil, de acordo com a legislação que nós temos hoje, com a Lei Arouca, a Lei 11.794 de 2008, apenas é regulamentada e protegida nesse sentido os animais vertebrados. Os invertebrados ainda não possuem a pesquisa com invertebrados no Brasil ainda não possui uma regulamentação estabelecida. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje aplica-se ao filo Chordata subfilo vertebrata, ou seja, só os vertebrados. Só os animais vertebrados é que têm regulamentação própria para ser, por assim dizer, experimentados em animal. Submeter-se à experimentação em laboratórios científicos. Exatamente. A consideração em os países que adotam essa lógica de proteger ou regulamentar apenas a pesquisa com animais vertebrados levam em consideração o conceito de senciência, né? Que, a grosso modo, é a capacidade de sentir, sofrer, experienciar subjetivamente sentimentos e sensações. Então, do ponto de vista científico, há já comprovação suficientemente robusta para afirmar que todos os vertebrados são sencientes. Então, logo, se os vertebrados sentem dor, sofrem, têm essa capacidade de sentir dor, então a gente vai se preocupar a priori com a regulamentação dessas práticas científicas com esses vertebrados. Ocorre que em outros países, como no Reino Unido, há já legislação para proteção de certos animais invertebrados, porque também já há uma comprovação científica de que alguns invertebrados, como decápodes e cefalópodes, também seriam sencientes. Então, se eles também são sencientes, também mereceriam uma proteção extra da legislação. Certo. Seria, em linhas gerais, professor Jailson, a regulamentação da pesquisa científica com o modelo animal do Brasil passaria por essas diretrizes. Exatamente, Então, a partir dessa lei Arouca, institui-se no Brasil, a partir de 2008, 2009, um sistema de proteção, de regulamentação da pesquisa científica com animais vertebrados, que é justamente o sistema CONSEA-CEUA, né? Sim.
Conceia Seua. Pois bem, quais são os órgãos responsáveis pela avaliação ética e legal da experimentação animal nesse contexto, professor Jailson? Existe o órgão federal, né, que é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, que é o CONSEA, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse é o órgão nacional, federal, responsável por normatizar a pesquisa científica envolvendo animais. Em cada instituição de ensino e pesquisa, você vai ter as chamadas CEUAs, as Comissões de Ética no Uso de Animais. E aí, em cada instituição essa comissão de ética vai ser responsável por avaliar na prática os projetos de ensino e pesquisa que utilizam os animais nessas instituições. Então, são esses dois principais órgãos que na experimentação animal se fazem presente. Obviamente, se você estiver tratando de animais silvestres, então já envolve também o IBAMA e outros órgãos de proteção, né? Mas, via de regra, esses dois órgãos, o CONSEA e o CEUA, realizam essa normatização e fiscalização da atividade de pesquisa e ensino utilizando animais. Em experimentos. Exato. Correto. Estamos conversando aqui em nossos estúdios com o professor Jailson José Gomes da Rocha, que é professor da UFPB e que vem nos esclarecer acerca da experimentação de animais como objeto de pesquisa científica nos laboratórios. Professor Jailson, qual a composição das comissões de controle da experimentação animal? Bem, a nível nacional, o CONSEA ele é um órgão, é uma instância multidisciplinar, então é composta por vários membros representantes de Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Meio Ambiente, Saúde, todos os ministérios e órgãos no Brasil que direto ou indiretamente ligam-se à pesquisa científica. Em âmbito local, nas instituições, nós temos as comissões de ética no uso de animais, e toda e qualquer comissão de ética no uso de animais precisa ter médicos veterinários no seu corpo, ou biólogos também, pesquisadores da área, e também um representante de sociedades protetoras dos animais legalmente estabelecidas no país. Então, basicamente, é essa composição a nível nacional e local em cada instituição. Certo. Esse protetor que deve estar presente nessa comissão, então tem que ser um protetor vinculado a uma ONG que tenha CNPJ, que esteja... Exato. Que exista juridicamente falando. Exatamente, é uma ONG legalmente estabelecida no país, com CNPJ, tudo em conformidade com as disposições legais. Perfeito. A regulamentação se aplica a que tipo de atividades? Essa regulamentação da Lei Arouca. Bem, quando se fala de regulamentação da experimentação animal, costumeiramente pensa-se logo em pesquisa. Regulamentação da pesquisa científica. Mas o âmbito de proteção é um pouco maior do que isso. Não se aplica somente à pesquisa, mas atividades de ensino também são resguardadas por essa legislação. Ou seja, as chamadas aulas práticas, as aulas que utilizam animal vivo em experimentação, também é o tipo de atividade que é regulamentada pela Lei Arouca. Então, atividades de ensino e pesquisa. Ensino e pesquisa regulamentado pela Lei Arouca. Certo. Ô, professor Jailson, você, enquanto professor da Universidade Federal da Paraíba, está vinculado a algum grupo de pesquisa temático envolvendo os animais? Sim. Nós temos lá no curso a que eu estou vinculado, o curso de biotecnologia, um grupo de pesquisa do qual eu coordeno. E uma das linhas de pesquisas específicas tratando exatamente sobre essa questão do direito animal, que é a linha de pesquisa sobre bioética, direito animal e direitos humanos. Certo. Professor, fale-nos então um pouco acerca desse projeto de pesquisa, quando é que ele iniciou, qual é a ideia, o objetivo dele e o que é que vocês já conseguiram alcançar dentro desse projeto. Eu iniciei com esse grupo em 2004,
2014, e a ideia era pesquisar, né, refletir sobre as utilizações dos animais nos diversos âmbitos sociais, né? E propor uma reflexão crítica acerca disso, a utilização dos animais em pesquisas científicas, a utilização dos animais em entretenimento, para fins de alimentação, analisar todo o arcabouço normativo existente no Brasil sobre proteção animal. Então, basicamente, a discussão permeia sobre o direito animal enquanto campo jurídico inovador, uma área do direito extremamente nova. Então, discutir as temáticas relativas ao animal, né, a compreensão do animal como um sujeito moral que possui status e dignidade e, consequentemente, merece proteção. Atualmente, nós estamos desenvolvendo... Esse foi o objetivo inicial, ou assim, a ideia inicial do projeto de pesquisa. E hoje estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa especificamente sobre experimentação animal, sobre direito e experimentação animal. Inclusive com estudantes da Faculdade de Direito da UFPB. Então são 3 vertentes. A primeira é um enquadramento teórico, filosófico sobre o direito animal e sobre a ética animal. Um segundo encaminhamento no sentido de analisar os marcos regulatórios da experimentação animal no Brasil, né, como se desenvolver historicamente e em que situação nós nos encontramos hoje. E uma terceira vertente que é uma análise sociológica, digamos assim, da comunidade acadêmica frente à relação que se estabelece com o animal. Então, é uma análise das representações sociais que são construídas e passadas adiante dentro da comunidade científica na UFPB, sobre a consideração que tem com os animais, o grau de conhecimento ou não sobre essa regulamentação da pesquisa com os animais. Então, essa última vertente, ela tem a intenção de analisar a parcela da comunidade acadêmica da UFPB que utiliza o modelo animal em pesquisa, analisar quais são os marcadores morais que eles utilizam para se relacionar com os animais, como eles pensam, agem e refletem a sua relação cotidiana com os animais, já que eles estão em laboratório utilizando cotidianamente os animais em experimentos. Isso daí é feito por intermédio de pesquisa de campo, aplicação de questionários especificamente a essas pessoas envolvidas com esse trabalho. Exatamente. Que utilizam o animal na pesquisa e no ensino. O professor Jair, estamos conversando aqui com o professor Jailson José Gomes da Rocha, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e que pesquisa, que faz parte da Comissão de Bem-Estar Animal e que faz parte também de um grupo de pesquisa destinado, que tem como objetivo observar os animais, os direitos dos animais segundo a legislação protetiva atual. Pois bem, professor Jailson, voltando ao grupo de pesquisa, vocês que resultados vocês já obtiveram dessas pesquisas? Se vocês também já conseguiram alguma publicação, falem-nos sobre esse assunto, por gentileza. O início da pesquisa foi não necessariamente sobre a experimentação e aplicação de questionário com os utilizadores de modelo animal. Isso é uma segunda fase do projeto. Exato. Um primeiro momento nós analisamos os estudantes de graduação da Universidade Federal da Paraíba, os estudantes de Direito, justamente com a forma de analisar e refletir como o estudante de Direito, que tem noção técnica do jurídico, como ele pensa um animal dentro do direito. Se ele percebe o animal de uma forma distinta, ou se ele é especista no pensar o direito, se ele visualiza a possibilidade do animal ser sujeito de direito ou não. Então nós aplicamos esse questionário na Universidade Federal da Paraíba, no CCJ, no Centro de Ciências Jurídicas, e como resultado dessa pesquisa nós apresentamos um artigo
no primeiro congresso internacional interdisciplinar de direitos dos animais que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina no final do ano passado, apresentando os resultados dessa pesquisa através da apresentação do artigo, né? Correto. E foi que vocês chegaram a que conclusões quando pesquisaram acerca desse assunto com os alunos de direito? Através da análise das estatísticas... Eles perceberam que os alunos do CCJ, da UFPB, perceberam que os animais são sujeitos de direito, ou eles perceberam que os animais existem para ser escravizados, para nos servir, ou eles perceberam que os animais são coisas, tal como o Código Civil afirma ou determina que eles são? Qual foi a percepção? Aliás, quais foram os resultados a que vocês chegaram com essa pesquisa? Bem, de forma genérica, o estudante de direito da UFPB visualiza o animal de forma tal a considerá-lo que com um certo status moral, que tem uma certa importância e, consequentemente, merece uma certa proteção e uma preocupação com o seu bem-estar. Mas ainda sobre um ponto de vista de um viés antropocêntrico, em que ainda o ser humano é superior a esses animais, né? Então, uma típica visão especista, né? na qual o ser humano é alocado em uma posição de superioridade frente aos demais animais. Houve uma certa relutância na concepção, na consideração de que os animais são sujeitos de direito, né? Também se eles não são, se há uma relutância da consideração dele como sujeito de direito, consequentemente também houve uma relutância em considerar a possibilidade de um animal não humano ajuizar uma ação em nome próprio, né? Como a gente já tem visto experiências fora do Brasil e também aqui no Brasil, inclusive com o professor Heron Gordilho da Federal da Bahia, quando impetrou um habeas corpus em 2005 para a proteção de uma chimpanzé do zoológico de Salvador. Então, em linhas gerais, a consideração foi que, sim, os estudantes tinham uma visão da necessidade de uma proteção e de considerar o bem-estar animal, mas não ao ponto de promover uma perspectiva abolicionista e uma consideração de que o animal é um sujeito de direito. Certo. E a título de curiosidade, professor Jailson, estamos conversando aqui com o professor Jailson José Gomes da Rocha, que é professor e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba. A título de curiosidade, qual é a teoria utilizada por vocês na realização dessa pesquisa, dessa primeira fase do projeto? Em relação à fundamentação teórica, os direitos dos animais eles foram construídos basicamente e sedimentados nos Estados Unidos lá na década de 70, com autores como Peter Singer, como Tom Regan, e mais lá para a década de 90 com também um autor importante, Gary Francione. Eu tento fazer mesclar esse arcabouço teórico tipicamente norte-americano, desses autores da filosofia moral e do direito animal norte-americano, com uma perspectiva latino-americana, de epistemologia latino-americana, utilizando alguns outros autores que não são do direito animal, mas que, a meu ver, casam bem com a noção de proteção ao vulnerável, como Paulo Freire, como o filósofo argentino Henrique Dussel. Então, propor uma epistemologia descolonial do direito animal, ou seja, levar em consideração a realidade latino-americana para a gente pensar o direito animal, pensar o animal. Não contextualizar. Exatamente, diante de um contexto típico nosso, que não é o contexto norte-americano, né? Certamente. E falando um pouquinho mais da segunda fase agora do projeto, em que pé está, professor Jailson? E assim, se vocês pretendem também se lançar a uma revista
partindo das pesquisas. Enfim, quais são os planos e o que é que está acontecendo nessa segunda fase do projeto? Essa segunda fase, acredito que ela vai findar em meados de agosto, mais ou menos. E então os resultados nós vamos obter a partir de agosto, e aí acredito que vamos submeter uma publicação, né? Atualmente nós estamos nos encontramos quinzenalmente, o grupo de pesquisa, para discutir o embasamento teórico dessa pesquisa e a formulação do questionário, das questões para submeter aos sujeitos que vão, os respondentes da UFPB, da comunidade acadêmica da UFPB. Então, qual vai ser o público? É toda a academia ou um curso específico, como foi da primeira vez? A ideia agora é ampliar para não só um curso, mas para os cursos que utilizam o modelo animal em pesquisa. Então o interesse agora, nesse momento, não é entender como, por exemplo, o estudante de direito que não utiliza o modelo animal, como ele pensa, mas entender os estudantes e docentes de cursos que utilizam o modelo animal em suas pesquisas. Como medicina veterinária, biologia. Exatamente, biotecnologia, farmácia, todos esses cursos que utilizam cotidianamente o animal em suas pesquisas. Então a intenção é refletir como eles pensam, como criam suas representações sociais em relação a esses animais, esses modelos animais que eles utilizam. Correto. Professor Jailson, para finalizar, nós queremos saber como é que você se sente dentro, pela vida pregressa intelectual que tem, pelas leituras que fez e pelo que presenciou e que presencia envolvendo a experimentação animal. Qual é a sua opinião dentro desse contexto acerca dessa experimentação animal? Ela realmente deve continuar a existir, ou será que nós teríamos um outro caminho para buscar um avanço na medicina, na ciência como um todo, sem que nos utilizássemos dos animais do modo pelo qual nós lançamos mão deles? Eu lanço nesse sentido duas perspectivas. Uma como jurista, que analisa o direito posto, a legislação existente, e outra no ponto de vista sociológico e filosófico. E aí onde eu vou além desse pensamento para além da legislação. Certo. Então deixe bem clara as duas, a primeira e a segunda. Vamos lá, primeira, do ponto de vista da legislação, do que há posto no Brasil, há sim uma obrigatoriedade de utilização de animais na pesquisa, né? Por exemplo, se você fala da pesquisa de fármacos, para desenvolvimento de fármacos, há resolução específica do Conselho Nacional de Saúde que prevê a utilização de animais na fase pré-clínica da pesquisa. Então, eu posso até discordar desse tipo de legislação, mas ela existe, ela está posta e tem que ser cumprida. Então, se eu discordo disso, então o âmbito próprio para remediar seria o âmbito legislativo para utilizar outros instrumentos normativos distintos desse. Certo, esse é o ponto de vista jurídico. Do ponto de vista filosófico... Então, ainda antes de partir para o ponto de vista filosófico, juridicamente a pesquisa, a experimentação animal está abalizada na lei e, portanto, não teria nenhuma incongruência a ciência se utilizando dos animais com o direito posto. Sim, exato. A única limitação, digamos assim, que poderia existir é se dentro dessa pesquisa envolvendo modelo animal houvesse algum caso de maus tratos. Então aí se enquadraria na lei de crimes ambientais, na questão dos maus tratos. Correto. Mas não havendo, seguindo as regulamentações do CONSEA, da Lei Arouca e de todas as diretrizes do CONSEA, então, do ponto de vista legal, essa atividade legal. É legal, exatamente. Uhum. E do outro ponto de vista? Do ponto de vista filosófico, aí eu mudo um pouco de abordagem e tem uma tendência a pensar o direito animal do ponto de vista abolicionista, né?
alguns países já começaram esse processo de substituição do modelo animal por modelos alternativos e atualmente, inclusive, o Brasil tem andado nesse sentido. Então, eu tenho uma perspectiva no sentido de abolição, uma tendência à abolição da exploração animal em todas as suas vertentes. Correto. Professor Jailson, conversamos aqui com o professor Jailson José Gomes da Rocha, que é pesquisador e professor da UFPB. Agradecemos demais a sua explanação, a sua prestimosidade de ter vindo aqui ao nosso programa fazer esses esclarecimentos, professor. Muito obrigado, eu agradeço o convite e me disponho a tirar qualquer dúvida e eventualmente retornar aqui no próximo convite com muito prazer. Muito obrigado. Tá bom, agradecido. E aí nós já nos direcionamos ao fim do programa e convidamos todos e todas para estarmos juntos aqui na próxima terça-feira a partir das 17h30. Até lá. Este programa tem o oferecimento Clindonto, odontologia especializada. Lojão Agropecuário, Estrada de Cabedelo, em frente à Mata do Amém. Se você não quer amar, não judia os animais. Deixe que eles habitem o mundo em paz. Você ouviu o programa em defesa dos animais. Até a próxima terça-feira, às 17h30, em Espaço Animal. Espaço Animal.